Leitura do dia. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitais, te peço, que os egípcios digam: Foi com má intenção que ele os tirou para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. E toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João: as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavras do Santo Padre. A saudade de voltar aos ídolos, voltar ao pior, não saber esperar o Deus vivo. Essa saudade é uma doença também nossa. Inicia-se a caminhar com o entusiasmo de ser livres, mas depois começam as lamentações. Mas sim, este é um momento duro, o deserto: tenho sede, quero água, quero carne. Mas no Egito comíamos as cebolas, as coisas boas, e aqui não se tem. Hoje a pergunta que eu gostaria de fazer a todos nós, a todos: quais são os meus ídolos? Cada um tem os seus. Quais são os meus ídolos? Onde os escondo? E que o Senhor não nos encontre no final da vida e diga de cada um de nós: você se corrompeu. Você se distanciou do caminho que eu tinha indicado. Você se prostrou diante de um ídolo. Peçamos ao Senhor a graça de conhecer nossos ídolos. E se não podemos expulsá-los, ao menos os coloquemos de lado. São Turíbio de Mogrovejo, bispo de Lima. Descendente da nobre família Mogrovejo, Turíbio nasceu em Maiorca, em 1538. Como especialista em direito canônico, sua reputação justamente foi de um ilustre jurista. Lecionou na Universidade de Salamanca quando o rei da Espanha, Felipe II, decidiu enviá-lo ao Peru como bispo da cidade de Los Reis, que depois se tornou Lima, atual capital do país. Um bispo enviado ao fim do mundo. Quando o rei o nomeou como bispo em 1580, Turíbio ainda era leigo. Em tempo recorde recebeu todas as ordens sacramentais, uma após a outra, até o sacerdócio e finalmente consagrado bispo.
Turíbio não estava muito satisfeito com a sua partida, pois imaginava a situação que ia encontrar. O Peru estava sob o domínio da Espanha há cerca de 50 anos. Mas quem ia comandar não era tanto o vice-rei, enviado pela corte, mas os descendentes dos conquistadores que dominavam sem piedade. De fato, eram eles que realmente exploravam os índios com a desculpa de evangelizar, mas de evangélico havia muito pouco. As condições daquela gente que o bispo encontrou ao chegar eram de extrema pobreza material, espiritual, cultural e humana. Por outro lado, os conquistadores tinham inveja dos próprios privilégios, adquiridos à custa dos indígenas e dos muitos sacerdotes escravizados, que não tinham forças para reagir. Cristo é verdade, não costume. Com tais premissas iniciam os 25 anos de episcopado de Turíbio e da sua obra de grande reformador, que contribuiria com a primeira e verdadeira organização da Igreja no Peru. O bispo decidiu começar dos sacerdotes e do seu resgate, sobretudo com seu exemplo pessoal e santo. Dedicava muitas horas à meditação e à oração, ciente de que a vida espiritual de uma pessoa cresce a partir da oração. Além disso, ele se apaixonou pelos povos indígenas. Por isso, estudou as línguas locais, o Quichua e Aymara, para se comunicar com eles e empreender uma nova evangelização que falasse, sobretudo, a língua da dignidade. Turíbio fez com que todos os sacerdotes que trabalhavam no Peru também aprendessem as línguas locais, a ponto de até conseguir publicar o Catecismo da Igreja Católica nas línguas indígenas, além do espanhol. Pelo amor aos povos indígenas, o bispo passou cerca de 10 anos viajando pelo país, visitando os cantos mais remotos do seu vastíssimo território milhares de quilômetros, indo até além das fronteiras peruanas. Turíbio converteu muitos nativos e administrou a crisma a 3 futuros santos, São Martinho de Porres, São Francisco Solano e Santa Rosa de Lima. Amar os homens, a nós confiados como se ama a Cristo. Durante seu episcopado, Turíbio fundou centenas de paróquias, convocou um concílio pan-americano, 2 concílios provinciais e 12 sínodos diocesanos. Quando a peste se abateu sobre o Peru, o bispo de Lima esteve na vanguarda entre os enfermos, dando-lhes tudo o que podia. Tudo isso, naturalmente, desencadeou a antipatia do vice-rei, que nunca o viu comparecer às cerimônias da corte e dos conquistadores. Ele não se importava com isso, pois, como verdadeiro pastor, suas ovelhas eram os índios. São Turíbio de Mogrovejo faleceu em uma das suas viagens a Sá, em 1606. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII, em 1726, e em 1983, São João Paulo II o proclamou padroeiro do episcopado latino-americano.